a mais um episódio do CriarCast. Um espaço que a gente fala de tudo, até de carreira e desenvolvimento. Antes de começar, a gente queria deixar um agradecimento especial ao Solar Studios. Eles são responsáveis por toda a parte audiovisual do nosso projeto. E eles são os melhores aqui da região. Pode confiar, viu, gente? Para hoje, a gente tem um tema super interessante que divide opiniões. E a gente também quer saber um pouquinho do que eles pensam sobre isso, viu? Receita de bolo pronta para o sucesso existe? Existe. E para completar hoje a nossa mesa de podcast, a gente tem 2 convidados. Ela, que tem muitas tatuagens, que adora um chocolatinho e sempre é um bom momento para isso. Ela é psicóloga e dona da melhor risada do mundo, Beatriz Rodrigues! E para completar também, né, hoje, a gente tem ele, que é faixa verde em karatê, presidente da ONG Conectando Sorrisos, que tem todo o meu coração e amor, viu, gente? Fundador da Action Tecnologia e também não dispensa um cafezinho, viu? Com vocês, Alan Cordeiro! Gente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por terem topado aí conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. E esse espaço é todo nosso. Vamos criar aqui, né, muita conexão sobre esse assunto que a gente é apaixonada e que divide muita opinião mesmo, inclusive a minha e a da Mari. Inclusive a nossa, né? Então, assim, só para trazer um resumo do que a gente vai falar hoje, né? Sobre a receita do sucesso aí. Tem um livro conhecido que fala sobre o milagre da manhã. Eu sempre falo do amanhã, mas é da manhã, né, Rafaela? Do período da manhã. Da manhã. E que ele traz alguns pontos, né, que são importantes para essa construção do sucesso. E aí a gente queria perguntar para vocês hoje. Vocês pensam ou o que vocês acham sobre a receita do sucesso? Existe ou não existe? Alguém já leu esse livro alguma vez? Eu já li, tem muitos anos atrás, tem mais de 5 anos aí que eu li esse livro. E na época eu gostei, mas assim, gostei de algumas coisas, não gostei de outras, então fiquei meio naquela ali, mas enfim. É um livro ok, eu diria, entendeu? Vale a leitura, é bom. Vale a leitura, vale a leitura. Tem Vale a algumas ideias leitura. interessantes. Bia, já leu? Eu também já li, também faz muito tempo que eu li, tipo, mais de 3 anos. E divido a mesma opinião. Também gostei quando eu li, coloquei algumas coisas em prática, mas não sustentei por muito tempo. Eu achei que ele é bom, mas tem algumas ressalvas. E Ótimo. acho também que vale a leitura. Já fiquei feliz com esse comentário aqui, que a gente já vale algumas ressalvas. Eita! Então, para começar sobre esse tema, a gente gostaria de trazer essa analogia de receita de bolo, né? Quando a gente pensa em receita de bolo, são sempre ingredientes, né? Um passo a passo. Bata todos os ingredientes até fazer uma massa homogênea. Então, você vai ter o sucesso profissional. No livro, e até usando essa analogia do bolo, é sobre você ter um passo, uma regra, vamos dizer assim. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vocês acreditam que tem uma regra para o sucesso? Quer ir? Eu acredito que não. Eu acredito que cada um percorre o seu caminho e que são caminhos diferentes. Mas eu acredito que pode sim ter um conjunto de hábitos que torna o sucesso mais propenso. Mas não numa receita. Não há algo certo para cada um. Até porque se eu falasse isso como psicóloga, gente, seria um absurdo. Porque é a subjetividade do ser humano. A gente é subjetivo o tempo todo. Então, se fosse uma coisa certa para todo mundo, é só se todo mundo fosse igual. Não somos. Exatamente, Ok. exatamente. E se existir, gente, pelo amor de Deus, se existir uma fórmula mágica de sucesso, me manda mensagem que eu compro agora. Cadê? Pelo amor de Deus! Zero problemas, entendeu? Mas assim, eu não acho que tem uma fórmula mágica assim, ainda mais que sirva pra todo mundo, até porque cada um é bem singular assim, né? Então cada pessoa funciona de uma forma. E esse é um tema bem complicado, ainda mais na época que a gente vive hoje, né? Que o que tem de guru na internet vendendo método milionário disso, daquilo, fórmula mágica de não sei o quê. Então, assim, é bem complicado. E é bem complicado porque muitas pessoas, dependendo da condição que ela tiver, ela compra essas ideias, ela abraça essa ideia, né? E, no fim das contas, descobre que é uma ilusão, e aí vem frustração, vem diversos outros problemas. A pessoa acaba não vendo que o problema não era o método, o problema sou eu que não consigo, entendeu? Sim. E é assim, vou trazer um pouco da minha experiência aqui pra gente conversar.
Eu li o livro e quando eu li, eu adorei. E eu acreditei muito nessa venda de ideia de que talvez eu precisasse acordar de manhã muito cedinho, mais precisamente às 5. É porque... Fala sobre isso um pouco. E fazer uma série de passos e tudo mais. Então, assim, por um tempo eu me dediquei a tentar fazer isso. E aí o problema é que eu não sou uma pessoa matinal. Não somos. A gente convive, eu e a Mari, diariamente, e a gente ressalta o quanto nós somos diferentes. Sim. De manhã, a Mari é pura alegria. Ah, Ela Mari, bota que música, isso? ela se arruma. E assim, não sei da onde que ela tira essa empolgação. Mas eu não acordo 5 horas da manhã, gente. Lembrando. Porém, eu não falo praticamente de manhã. Eu demoro até fazer ali o download da aula, entendeu? Aqueles 10 minutinhos que ficou olhando assim pro nada, então, é isso. E aí, nesse caso, eu me frustrei muito, porque eu fiz eu desgastei, assim, de uma energia tão grande para acordar e me obrigar a fazer tudo aquilo ali naquele horário, para seguir aquele cronograma, que não foi muito legal para mim. E aí foi exatamente o que a Alan falou. Eu achei que o problema era eu. Eu falei assim, eu não vou ter sucesso, porque eu não gosto de acordar às 5. E aí eu não vou ser uma pessoa bem-sucedida, porque eu não gosto da parte da manhã, de produtividade muito, muito cedo. Em contrapartida, à noite, eu tenho um pico de adrenalina, de produtividade. Eu consigo... É o horário que eu mais gosto de fazer exercício físico e eu me dou muito bem com a parte da noite. E, assim... Eu já tô morrendo à noite, já querendo deitar. Uma senhora. Uma senhora. E o ponto principal de tudo isso é que o fato de eu ter mais produtividade à noite e a Mari ter um pouco mais de energia na parte da manhã, não vai medir o nosso sucesso. Só que quando a gente pensa em receita, pelo menos assim, nessa analogia da minha cabeça, eu imagino que são ingredientes. Então, por exemplo, tanto no livro, né, ele cita alguns ingredientes, assim, alguns passos, para você ter um certo sucesso. Então, ele fala sobre você praticar exercício, atividade física, você ter um contato ao ar livre, né, para você ter contato com a natureza, você ler, criar o hábito da leitura. São ingredientes que vão te auxiliar no seu sucesso profissional. Não vão, assim, definir ou medir o seu sucesso, mas vão te auxiliar. E o ponto-chave dessa história inteira para mim, é o horário. Que é o que dificulta. Mas tem vários outros. Nem todo mundo vai se adaptar a exercício, a atividade física ou a leitura. Talvez a pessoa prefira ouvir um podcast. Inclusive, a Criar tá aí com isso. E a gente queria trazer um pouquinho desse questionamento, assim, até abrir para discussão. Como que a gente lida com essa frustração? Igual o meu caso. Eu falei, nossa, eu acho que eu não vou ser bem-sucedida porque eu não consigo, assim, acordar. Vocês já passaram por alguma coisa nesse sentido? De não se encaixar muito bem dentro da rotina que é vendido como ideia de sucesso? Pode ir? Então, eu vivi alguns bons anos aí de frustração, tanto com relação à carreira, quanto à implementação de novos hábitos, etc. Inclusive, entrei nessa do livro também, de tentar acordar cedo e não conseguia. Inclusive, tô com essa meta de novo agora. Eu quero acordar 5 horas da manhã de qualquer jeito. Não por conta do livro, mas porque é uma ideia minha. Eu quero começar a acordar mais cedo, porque eu sinto que eu sou mais produtivo de manhã e tudo mais. Então, assim, ao mesmo tempo que eu falo um pouco mal do livro, eu também acabo, né, aplicando um pouquinho do que ele fala ali. Mas com relação à frustração, é muito complicado lidar. Uma das coisas que me ajudou muito a lidar com frustração foi... Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. E eu comecei a ler sobre filosofia, estoicismo, essas coisas. E principalmente a parte do estoicismo fala muito sobre essa questão de como você lidar com os problemas, né? Tem até a ideia do problema, tipo assim, se você tem um problema, ele tem uma solução, você não tem por que se preocupar. E se ele não tem uma solução, você também não tem por que se preocupar, porque não tem nada que você possa fazer. Não tem solução. Um problema, então, né? Entendeu? Exatamente, não é um problema. Então, tem algumas ideias assim que, conforme eu fui lendo, estudando, eu fui conseguindo absorver aquele conteúdo e começar a aplicar no meu dia a dia, na minha forma de ver as coisas, entendeu? Então, isso me ajudou bastante a lidar com essa frustração. Além de manter o foco, sabe? Cara, isso aqui não deu certo. Mas a partir do momento que você entende que o problema não é você, simplesmente isso aqui não era pra mim, entendeu? Tem outras fórmulas de sucesso que não falta na internet, igual eu falei, né? Então, não deu certo essa, vamos ver uma outra. E aí,
você vai começando a se encontrar. Não a encontrar a fórmula mágica, mas de você se encontrar e se conhecer melhor, entendeu? Perfeito. Bia, como é pra você a parte da manhã, essa parte de uma regra, assim, uma série de ingredientes que fazem parte do sucesso? Você se cobra sobre isso? Como que é essa parte? Primeiramente, eu sou zero matinal, gente. Sem condição nenhuma. Só de você falar que a Mari acorda feliz, isso pra mim já é um absurdo. eu não, olha, não dá. Mas enfim. Sobre carreira, frustração e acordar de manhã. Eu acho que um dos sentimentos, uma das emoções mais difíceis de lidar realmente é a frustração. E principalmente num mundo de tecnologia. Tipo, o tempo todo, eu achei essa frase do Alain maravilhosa. O tempo todo são vendidas pra gente receitas, fórmulas. E aí a gente quer se encontrar em alguma dessas fórmulas, né? E eu acho que o maior abismo que eu me encontrei foi entender que eu não vou me encontrar em nenhuma fórmula porque eu não me encaixo em nenhum padrão. E aí eu entendi isso numa conversa com você, né? Que assim, estourou a minha cabeça. E isso não é só profissionalmente. Quando a gente entende que não tem uma fórmula pra gente, na vida profissional, mas em todos os outros âmbitos, primeiro é um abismo você conseguir lidar com isso, você conseguir digerir isso, mas depois que digere fica melhor de ser lidado. Você vem para um podcast, fala sobre. Tá? Você passa dessa. Você passa. Flui, o negócio flui. Eu não acredito na fórmula mágica, mas eu acredito, igual eu falei, em hábitos que realmente podem ajudar. Eu compartilho de algum desses hábitos. Eu gosto muito de meditar, eu gosto de afirmações positivas. Não sou tão chegada a exercício, mas eu acredito que faça bem. Não sou tão chegada a acordar cedo, mas também acredito que faça bem. Eu me frustrei também quando eu não consegui sustentar por tanto tempo a fórmula do livro, né? Mas eu entendi que para mim não ia ser aplicado daquela forma, daquele jeito que ele descreve, mas que poderia ser readaptado para mim. Então, é a minha fórmula quanto Beatriz. Quanto à minha subjetividade. E aí eu acho que foi o que eu tirei do livro, entende? Tudo bem não funcionar da forma que funcionou para todo mundo. Essa é a forma que funciona para mim. Eu tiro do que eu gosto de fazer, do que dá certo para mim. Igual, tem pessoas que não gostam de meditar, não vai aplicar aquilo. Uma pessoa que não gosta de meditar não vai ter sucesso, né? Então eu acho que a gente tira daquilo que dá, que é seu, que é para você. Ótimo, eu amei a colocação. E puxa agora? Não tem nem como, gente. Agora eu queria trazer, assim, a rainha dos nossos conflitos. Chegou a hora! Oi, gente. Então, eu sou uma bem crítica, assim, em relação a fórmulas e sucesso e, enfim, todas essas coisas. Até porque, né, como a Bia falou, nós somos psicólogas e eu não consigo acreditar de fato. Tem uma frase que eu tenho pavor dela quando eu escuto, trabalhe enquanto eles dormem. Nossa, não. Nossa. Horrível. Péssimo. Não trabalhe enquanto eles dormem. Descanse enquanto todo mundo está descansando. Trazendo essa questão de fórmula de sucesso, de carreira, de toda essa parte, eu acredito muito que a gente não é linear. Eu amo essa frase. E quando a gente fala que a gente não é linear, não é para uma coisa ou outra. É para tudo. É para nosso dia a dia, é para nossa carreira, é para as nossas relações. Vai ter dia... A gente é um case de sucesso, eu e a Rafaela, porque a gente mora junto. Ao mesmo tempo que a gente é muito parecida, a gente se bate muito, né? E aí a gente conversa e constrói muitas coisas junto. E a gente percebe na nossa convivência que nós somos diferentes o tempo inteiro. Por mais que eu acorde 5 horas da manhã, medite, faça exercício físico, vai ser diferente para mim e para ela. Tudo bem se as pessoas acreditarem ou quiserem uma fórmula ou um passo a passo por ser disciplinado, enfim, não é um problema isso, né? Que fique claro. Mas não entra um pouco na minha cabeça, por isso que a gente fala muito, né? Por conta de tudo isso que passa dentro da gente. Da nossa subjetividade, das nossas vontades, dos nossos desejos, né? Enfim. E por fora eu posso estar falando que ótimo acordar às 5 horas da manhã. Nossa, tô muito feliz, né? E aí, dentro da gente, será que de fato a gente tá feliz mesmo com esse acordar às 5 horas da manhã? Ou será que eu tô
caminhando para uma coisa que eu vi que dá certo. Então, quando eu falo que eu sou crítica a isso, eu acho que a gente precisa encontrar o que a gente gosta de fazer e não ser tão cruel. Eu vejo a minha geração hoje como uma geração muito cruel. A gente tem que trabalhar num lugar ótimo, a gente tem que ter casa, ter carro, ter casamento, ter filho. E nós somos muito cobrados a isso, já, normal, pelas pessoas, pela gente. E aí eu também vou trazer uma fórmula para eu me enquadrar dentro de uma caixinha, porque eu preciso concluir alguma coisa? Não. Então, eu acho que o mais leve que a gente pode deixar e fazer no nosso dia a dia, eu acho que vale a pena. Mas essa é a minha opinião. Eu e a Mari, a gente gosta muito desses papos mais cabeçudos, assim, sabe? De conflitar. Na verdade, assim, eu sempre tenho esses assuntos com todos ao meu redor, a Mari também. E aí, essa conversa, na verdade, ela nasceu, sabe de qual frase? Contando aqui pra vocês, essa ideia toda. Um dia eu cheguei pra Mari e falei assim, à noite, a gente chegou do trabalho, eu falei assim, cara, é impossível uma pessoa que faz exercício, medita, é positivo, não ter sucesso profissional. Eita. Ela olhou pra mim e falou assim, não é impossível não. Pode ser que alguém faça tudo isso e não tenha. E o ponto-chave dessa conversa foi, o que é sucesso profissional? E isso é uma outra percepção, né? Sucesso é diferente pra cada um. Exatamente. Às vezes o sucesso pra Bia não vai ser o mesmo sucesso pro Alan. E é o que a Mari falou, às vezes hoje, o ideal é você casar e ter... Ai, desculpa, gente, fiquei nervosa. O ideal é você casar e ter filhos. E aí, de repente, uma pessoa não quer ter filhos. E aí, acabou o sucesso dela, sabe? É uma problemática, a gente sabe, assim, tocar nesses pontos por causa da individualidade mesmo de cada um. Mas a gente gosta de falar sobre isso para trazer mesmo essa leveza, principalmente para o âmbito da carreira. Quando a gente fala de profissional, a gente é muito cobrado profissionalmente. Tanto a nossa autocobrança de produzir mais, de ser mais, de desempenhar mais, quanto para a visão dos outros, sabe? Dentro da sociedade que você vive. Então, assim, como você se desempenha dentro da sua profissão hoje é um status, vamos dizer assim. Sim. E é muito interessante a gente trazer isso, mas não a título de tipo, nossa, vamos brigar com esse negócio, né? Mas vamos refletir. Às vezes a gente briga também. Faz parte. A gente briga também, mas a gente quer mais refletir do que brigar. Mais refletir. Mas é refletir mesmo, porque às vezes a gente se encontra tanto num fluxo diário de tipo, preciso fazer isso, 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 isso. Nós somos muito organizadas também, né? A gente precisa ter lista pra tudo. Lista. Alô, Guilherme, nosso papelzinho ainda tá aqui. Gente, o Guilherme, ele está tentando nos ajudar a introduzir o aplicativo Trello. Você já conhece? Uso bastante. A gente também tá tentando. Isso, mas eu uso bloco de notas ainda, como os Incas e os Maias. A gente usa papel ainda, como os Incas e os Maias. E Rafael e Mariana. E a gente é muito organizada nesse sentido, né? Então, assim, pra mim, funciona uma listinha de coisas a fazerem, mas não funciona pra mim, tem que acordar, porque eu sempre falo isso, tudo que vira uma obrigação fica chato. Fica chato. Eu amo lavar louça, mas aí a minha mãe fala assim, olha, a louça é todo dia sua, tá? Vai lá e lava. Ai, odeio lavar louça, não quero mais. Então tudo que vira uma obrigação pra mim, fica chato. É isso. Agora eu queria puxar um assunto pra vocês também. Falando sobre tudo isso, a gente também chega num seguinte ponto, né, principal. Existem os hábitos que a gente adota sem refletir sobre eles, né? Falar sobre ter uma obrigação, tornar uma obrigação é chato? A gente sabe, também não gosto. É isso. Mas existem alguns hábitos que a gente faz de forma automática porque a gente não pensa neles, sabe? Agora eu vou ter que usar o exemplo da Mari em relação à coquinha. A Mari gosta muito de uma coquinha gelada. Mari, Trincando. meu pano é rosa. Poxa! Amo, gente. E aí, assim, se isso for um hábito, você tomar a coquinha gelada todos os dias, não querendo levar pro lado da receita de bolo, mas esse ingrediente talvez não seja muito bom, sabe? Talvez não seja um hábito muito saudável, né? Ela gosta de falar disso. Ela gosta de falar sobre a coca, né? É porque eu vejo assim, às vezes mesmo que a gente não pense sobre algo, existe sim um ingrediente, sabe? E aí esse é o nosso maior conflito. Eu acredito que sim exista uma receita, não necessariamente de um único bolo para todo mundo, sabe? Pode ser várias. Quantas receitas de bolo vocês já comeram ou conhecem? Alô, tia Natália.
Olha, receita de bolo. Eu falei aqui desses gurus da internet que vendem essas fórmulas aí. Comprei todas. Abracei todas as ideias. Na época que eu tava lá na indústria, desesperado pra sair, etc. Então comecei a buscar desesperadamente formas de mudar aquilo, né? E aí você começa a pesquisar, joga na internet, como ganhar dinheiro na internet. Já apareceu um monte, entendeu? E aí você começa a ver um monte de fórmula mágica lá e eu, doido pra sair da indústria, falei, vou testar tudo. E aí ia testando. Então abraçava todas essas ideias. Inclusive, eu falei a ideia do livro, né, de acordar às 5 da manhã aí. Tentei na época e foi horrível. E inclusive é um dos pontos que me incomoda muito no livro, é que tem uma parte lá que ele fala que você, tipo assim, não tem problema você dormir 4 horas por noite. Sim. Você pode, tipo, você dorme 4 horas por noite, depois você tira alguns cochilos ao longo do dia e tá tudo bem. Pra mim não dá. Não tem Isso também como. não é um hábito saudável. Também não é um Não. hábito saudável. Só que aí, por exemplo, hoje eu tô tentando me adaptar a acordar às 5 da manhã porque eu gostei de acordar às 5 da manhã agora. Na época eu não gostei. Só que eu entendi a diferença, porque uma coisa eu ia me forçar a acordar às 5 horas da manhã e indo dormir meia-noite. Outra coisa é eu dormir cedo, umas 10 horas da noite, e aí sim eu acordo às 5 horas da manhã. E aí eu consigo acordar. Aí a gente acorda igual a Mari, com energia, tranquilo, Ai, entendeu? eu posso dormir 7 horas da noite, gente. Me perdoa. Eu É. tenho o processo do download, cara. Aí, é a fórmula que a gente tá falando. Tá Funciona pra vendo? mim, não funciona pra É você, isso. tá Às vezes vendo? meu bolo não pode ter glúten, é isso. Eu acho que, só pegando rapidinho antes da Bia falar, eu acho que é exatamente isso. Quando a gente fala de não ser linear, é aquela coisa. Pode ser que hoje não faça sentido nenhum, né? Eu, assim, Mariana, com 30 anos. Mas, sei lá, às vezes daqui a um tempo eu falo, quem sabe dá pra ser assim, né? Vamos tentar, vamos ver se dá ou não. É momento de vida também, como você se vê, como você se enxerga, o que faz sentido pra você naquele momento, né? Enfim, acho que isso faz também todo sentido. Uhum. Eu acredito que a nossa vida profissional, o que a gente quer é um processo de autoconhecimento. Porque quando a gente ou entra numa faculdade ou a gente começa a se introduzir no mercado de trabalho, a gente começa a pensar ali dentro daquela caixa, né? Tipo assim, vou começar a trabalhar, vou para uma indústria, vou trabalhar CLT, vou trabalhar de 8 até as 18 e tudo mais. E será que é isso que eu quero? Eu acho que se descobrir profissionalmente o sucesso, que é algo subjetivo, né? Às vezes o que é sucesso para mim não é sucesso para vocês. É exatamente um processo de autoconhecimento. Façam terapia. Sim, façam terapia. Ó, 2 dicas, né? Façam terapia e façam consultoria da Criar. Isso, com gente. certeza. Eu acho que essas fórmulas prontas da internet, que a gente tem muito acesso, várias delas não são boas. Mas eu acho também que a internet tem muito conteúdo acessível que ajuda a gente a descobrir isso também, sabe? Eu mesma já fiz uma consultoria e eu tirei coisas maravilhosas pra mim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, a internet, ela tem vários conteúdos, saber filtrar e saber também o que é real ali pra você. Eu acho que antes da gente comprar também um conteúdo da internet, né, seja uma consultoria, seja um workshop, o que for, ter esse processo de autoconhecimento pra você já ir direcionado àquilo que você quer, né? Então, eu acho que é mais sobre isso. Muito bom. Sim, tem um conceito japonês que chama Ikigai, que tem a ver com propósito, você se entender melhor, né? Uhum. E aí é um diagramazinho mesmo que É você até uma monta que junta ferramenta. ali. Aham. Então, você junta ali o que você tem paixão, o que você sabe fazer, né? O que você sabe fazer, o que você tem paixão, as coisas que você gosta. O que é bom pro mundo, né? O que é o bom mundo pro precisa. mundo, exatamente. Aí você vai juntando aquelas peças ali pra ver aonde que você se encontra, o que que reúne tudo aquilo, né? Eu também compartilho muito disso. Pra mim, a minha vida profissional, ela não é algo isolado, né? Ela faz parte totalmente de mim, é eu o tempo inteiro. Sim. Não que eu seja psicóloga o tempo inteiro, mas é porque é o meu propósito. Eu não consigo trabalhar sem ter propósito naquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que foi essencial pra mim entender que eu não tô naquela caixa. Dando o meu exemplo mesmo, que eu acho que a Mari vai compartilhar. Quando a gente entra na faculdade de psicologia, a gente vai muito com aquela ideia, tipo assim, vou formar, vou abrir meu consultório e tudo mais. Eu não gosto de clínica. Concordo também. E aí, tipo, todo mundo tinha aquela expectativa de mim, né? Ai, quando você veio abrir sua clínica, eu fico tipo... Não vou querer a eu fico clínica. tipo, ai... né? Eu gosto, assim, de escritório, de algo multi, né? E a clínica é algo que pode estar inserida, mas não que tenha que ser aquilo, né? Então, é exatamente isso.
processo de autoconhecimento, para a gente entender realmente o que é o nosso sucesso e conseguir traçar diretamente a ele. Porque a gente ficar dando volta, a gente ficar dando cabeçada, a gente ficar comprando conteúdo que não vai ser acessível pra gente, é muito, muito frustrante. Muito frustrante. Se pegar isso tudo que a gente compra de curso, de método aí, investir em terapia e consultoria... Pois chega, é. tá? Sim, gente. A gente E aí, chega. pra gente finalizar, assim, a gente queria saber um conselho que vocês dariam para as pessoas que estão vendo a gente, né? Estão ouvindo a gente em relação a sucesso profissional, sucesso profissional, como elas enxergam essa questão de passos, né? 5 passos para o sucesso, 2 passos para o sucesso. O que conselho vocês dariam? Posso falar pra tá. Que cavaleiro. Eu diria pra ir com calma e ter muita paciência consigo mesmo. Falando pro público, falando pra mim. É a minha meditação, é o meu mantra que eu tenho dito pra mim. A vida, ela não acontece na hora que a gente quer. O sucesso, ele não... a gente pensa assim, vai me formar, pronto, tô no sucesso. Não, né? Então, assim, ter calma, ter paciência. Às vezes não vai ser os 5 passos, às vezes vai ser 10 e volta 3 e tá tudo bem. O sucesso, assim como carreira, assim como tudo na vida, não é linear. Eu diria pra pegar mais leve consigo mesmo, né? Porque, por exemplo, quando tem um amigo, né, que tá passando por algum problema profissional ou na vida, a gente tem toda a calma do mundo e delicadeza para poder lidar com a fragilidade do outro. E por que com a gente é tão cruel, Sim. sabe? Então, assim, eu diria... Calma, você tá construindo, é de pouquinho, é de tijolo em tijolo, trabalho de formiguinha, né? O que nem sempre é bom, eu entendo. Passar pelo processo é desesperador mesmo, não é um mar de rosas, né? Mas não tem como alcançar o sucesso sem passar pelo processo. Pode parecer clichê, mas é o que eu diria, assim, tenha calma consigo mesmo, respeita o seu processo, respeita o seu tempo, faça terapia! E faça consultoria da CRIA, que já assim, mais de meio caminho andado, né? Para Realmente. questões profissionais, gente, Estamos aí. ter um auxílio profissional, né? É muito bom, muito fundamental mesmo. Inclusive, a gente até brinca, né, lá com os alunos, né, que eu sempre ajudei muito, né, eles pedem dica, não, porque você fez transição de carreira, eu tô querendo fazer também, como que faz, etc. Eu falei, cara, eu até brinco com vocês, eu falei, eu descobri que eu não tenho competência pra falar disso aí. Que, entendeu? Que eu comecei a conversar com as meninas da CRIAR, elas me deram uma aula lá, então, assim, tem muita coisa que eu achei que eu tava fazendo certo e eu tinha que melhorar ali e tal. Não que exista um certo e errado, mas tem formas melhores de fazer algumas coisas, né? Mas assim, a minha dica é essa, cara, é autoconhecimento. Não compra nenhuma fórmula mágica sem questionar. Então, assim, possivelmente tem coisas boas ali dentro, mas possivelmente tem coisas que não necessariamente são ruins, mas que não são pra você. Então, é importante você ter essa consciência, né? Esse autoconhecimento de você se conhecer e se entender para saber o que é pra você e o que não é, ao invés de se julgar, né? Não, essa fórmula aqui eu não consegui fazer, talvez aquilo não era pra você, não é o seu estilo de... Não é a estratégia que vai se adaptar melhor, que você vai se adaptar melhor, né? Então, acho que autoconhecimento é fundamental e não desistir, né? Não desistir no sentido de não deu certo aqui, parei, isso não é pra mim, vou ficar aqui na indústria mesmo, é aqui que eu vou aposentar e etc. Falando do meu exemplo, né, por exemplo, que vim da indústria. Cara, investe em outra coisa, procura outros caminhos e é isso. Eu acho que só dando um ponto também no que ele disse, é exatamente isso. Assim, eu acho que antes de investir em curso e tudo mais, investir no autoconhecimento. Quando for investir em curso, investigue aquele curso que você vai comprar. Se é com uma psicóloga, vai no CRP, vê se tá tudo bem, né? Essa pessoa, tipo assim, qual que é a história dela, né? Qual que é tipo, a propriedade que ela tem pra estar falando daquilo, né? Porque é igual, né, a gente falou aqui, falar na internet, colocar a cara e tal, entre 1000 aspas, fácil, né? Porque não tá sendo, tá? Um leve comentário, não tá sendo. Mas investiga aquele profissional, não só a história dele, né? Mas a formação dele, né? O que tem ali por detrás pra ele tá passando aquilo. E esse investigar é fundamental porque tem muitos... Eu falei que eu comprava tudo, né? Eu abraçava todas as promessas e ia embora. E aí depois você começa a investigar, pô, o cara fica postando foto de carrão, casa com piscina, não sei o quê.
E aí você vai ver, ele alugava aquilo um final de semana, fazia 1 milhão de anúncios e jogava na internet. Então, assim, tem muita venda de ilusão na internet, né? E a questão do autoconhecimento, tanto a questão da terapia, consultoria que a gente falou aqui, tem uma frase do Saramago que eu gosto muito, que eu sempre uso para exemplificar isso, que foi a forma que eu senti, né? Que ele fala que é preciso sair da ilha para poder ver a ilha, né? Não nos vemos, não saímos de nós. E a terapia para mim foi esse processo. Eu sempre fui muito contra a terapia, eu já falei isso com vocês. Né? Antigamente, muito antigamente, calma. Já mudou. Muito antigamente, até o dia que eu me abri para essa possibilidade, entendeu? Incrível. E aí a coisa mudou. Aí a coisa mudou de figura. E é realmente esse processo. Eu me vendo, me analisando e tentando resolver as coisas do meu jeito, eu tenho um foco aqui. Eu vejo esse tamanho do problema. E aí entra essa questão, quando você começa a fazer terapia, de que você tem alguém que te tira da ilha e te mostra aquela mesma coisa de uma outra forma. E aí você começa a se perceber diferente e se entender melhor. Então, assim, realmente faz uma diferença absurda. E é o primeiro passo. O primeiro passo é você se encontrar, se entender, para você conseguir definir sua direção, seu propósito. O melhor caminho, né? Sim. Exatamente. Ai, gente, eu adorei. Você quer deixar um conselho? Eu quero deixar um conselho. Vou sair um pouco da vertente de vocês. Apesar de eu concordar 100%, estou aqui, assim, que troca Aberta. maravilhosa. Mas eu diria, assim, pense no seu bolo, sabe? E escolha os seus ingredientes. Não só de deixar tão fluido assim, que é importante, de se conhecer, fazer terapia, buscar uma consultoria, buscar uma ajuda, mas refletir mesmo. Se você tem feito boas escolhas que são boas para você, se você está feliz, satisfeito, o que você poderia fazer de melhor que vai ser bom de fato para você? Não porque alguém mandou você fazer, entendeu? Mas igual a Alan citou, agora eu gosto de acordar às 5 porque eu sinto que eu sou mais produtivo. Ótimo, como eu posso acordar às 5 de uma forma melhor? Então, assim, o meu conselho é, procurem sim a sua receita pessoal, né, com a sua assinatura, e escolha os seus ingredientes, né, os seus hábitos. Hábitos seriam os ingredientes nessa analogia. Então, assim, reflita sobre os seus hábitos mesmo, hábitos melhores, uma construção melhor para que você alcance o seu desenvolvimento. O meu conselho seria esse hoje. E se o bolo solar, gente, tenta de novo. Vira brownie. Joga um morango por cima. A gente teve um exemplo aqui agora, né? Da tia que fez o bolo ali, falou que deu errado e a gente ficou comendo. ótimo. Maravilhoso Ai, o gente, bolo. Super certo. Foi a minha mãe, gente. Ela faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Eu falei, alô, tia Natália, e eu não apresentei a tia Natália. É a mãe da Rafa, dona dos melhores bolos do mundo. E aí acabou que saiu um pouquinho ali da vertente do que ela esperava. Ela ficou chateada, mas assim, o bolo praticamente acabou. Todo mundo adorou o bolo. Eu Muito mesma gostoso. amassei uns incontáveis pedaços. Eu vou trazer um conselho também, tá? Por mais que eles não tenham pedido nada, mas eu vou trazer. Eu quero seu conselho, Eu Mari. também quero, Mari. Eu vou dar um conselho de uma coisa que eu tenho aprendido muito. E a gente também conversa muito sobre isso. Não seja tão inflexível. Seja flexível. Às vezes a gente tem algumas ideias muito fortes na nossa cabeça e que a gente não abre mão daquilo nunca. Mas será que de fato a gente não precisa abrir mão? Então acho que a gente não deve ser tão rígido e rigoroso com tudo na vida. Em relação a tudo mesmo que a gente está passando, né? Então acho que o meu conselho hoje seria esse. Não seja tão rígido, seja mais flexível. As pessoas têm algo para ajudar você na sua carreira, a crescer, a acrescentar. E, de fato, faça essa análise mesmo com você mesmo. E aí eu vou deixar uma última frase assim. Se sucesso fosse tão fácil, todos nós teríamos. Então, eu não sei se todos nós temos ainda, nós vamos chegar. Mas se o sucesso fosse tão fácil e dependesse só de alguns passos, todos nós seríamos bem, assim, né? Estaríamos todos com muito sucesso na vida. Então, seja flexível e observe aí como tá a sua vida. Gente, muito, muito obrigada. Antes da despedida, eu posso deixar um recado pra vocês? Claro! Lógico. Cadê o lencinho? Meninas, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu tô muito emocionada. Cadê o lencinho mesmo? E, pra mim, eu não consigo olhar pra vocês e não enxergar o sucesso na minha frente. Pra mim, estar aqui hoje é acompanhar o sucesso de vocês. E é muito emocionante pra mim por ser amiga da Rafa há 12 anos. E também ser muito amiga da Mari. Então, tá aqui como convidada, mas também como amiga, como
praticamente alguém da família, é algo incrível. E eu olho pra vocês, eu enxergo o sucesso de vocês, da Criar, e o quanto que vocês contribuem para o sucesso de várias outras pessoas. É um propósito lindo, tudo que vem de vocês, pra mim, sempre vai ser lindo. E eu tô muito orgulhosa. Ah, que lindo, sério mesmo. Sim. Obrigada por fazer parte. E eu amo vocês. A gente Aproveitando, também te ama. então, A gente também te ama. prazer te conhecer. A risada é realmente muito contagiante, muito extrovertida. Mas falando sobre as meninas, cara, eu abracei muito a ideia de vocês sabem disso, dou todo o apoio o tempo todo. E a gente é pura gratidão por isso, Alan. Principalmente porque o que eu vejo em vocês é o que eu não tive quando eu precisei, entendeu? Então, quando eu tava na indústria, que eu tava sofrendo lá, que eu tava insatisfeito com a minha carreira, cheio de problemas, não sabia pra onde ir, etc. Então, assim, se eu tivesse pessoas como vocês na minha vida naquele momento, eu com certeza teria tido um caminho muito menos acidentado, eu diria, sabe? Porque tudo que eu passei pra fazer transição de carreira, pra chegar onde eu tô e etc, foi caindo, levantando, caindo, levantando. Então, assim, eu sempre ressalto a importância do trabalho de vocês por isso, pelo quanto vocês podem ajudar pessoas no sentido de não sofrerem como eu sofri nesse processo. Então, eu sempre tenho muito orgulho, muita gratidão pelo que vocês vêm fazendo, porque eu vejo em vocês algo que um dia eu precisei e não tive, e eu sei que hoje tem pessoas que também precisam e que agora elas têm a possibilidade de ter com vocês. Ah, que lindo, Ai, eu gente. tô muito emocionada, Que bonitinho. Muito, muito obrigada mesmo, assim, por fazerem parte desde o início, né? Por comprarem o nosso sonho, por incentivar a gente, impulsionar também. Vocês são grandes impulsionadores. Eu acho que esse termo vai ficar famoso aqui no podcast, né, Mari? Impulsionadores. E aí, para finalizar hoje, a gente queria agradecer vocês mesmo pela confiança, pela dedicação, por todo o carinho que tem com a gente, por construir mesmo essa trajetória com a gente de uma forma tão linda e tão especial. Vocês são incríveis. Isso, eu acho que é o que a gente fala, né? Parece repetitivo, parece clichê, mas é algo que, de fato, faz muito sentido pra gente. E a gente só traz pessoas que a gente gosta, né? E que, de alguma forma, fazem com que a gente queira, sabe? Sabe quando você precisa dar um foguinho pra aquele negócio virar uma labareda imensa, assim, sabe? E eu acho que é exatamente isso. As pessoas que estão com a gente são essas pessoas de incentivar, de buscar, de procurar. E pra gente faz muito sentido, porque a gente não é só uma consultoria de desenvolvimento e carreira. O nosso propósito não é só esse. O nosso propósito é conectar pessoas mesmo, histórias, fazer com que as pessoas se vejam naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está trazendo. Então, obrigada mesmo. Criar é isso, criar é emoção, criar é muita coisa. E obrigada. Obrigado. Obrigada.